eu comecei a ter curiosidade por outras religiões. E ler, estudar, saber o máximo que eu pudesse. Já na adolescência, aí eu me curei daquela síndrome do pânico que me acompanhou a infância inteira. E eu acho que tudo que eu não saí na rua durante a infância, eu quis sair na adolescência. E 12, minha mãe... 13? 12 para 13. E mãe empurrava, porque... esse menino deu a vida toda preso. Pois é. Em casa era uma briga para ver se eu saía e uma briga para ver se meu irmão ficava. Meu irmão era a típica criança normal, ia brincar na rua, jogar bola, soltar pipa. E eu não queria sair de jeito nenhum. Então, quando eu comecei a sair, fiz amigos, né, porque era uma peleja. Minha mãe chamava, às vezes, os filhos dos vizinhos. Olha, vem brincar aqui com o Douglas, porque ele não sai, não quer sair. Eu adorava quando as crianças iam lá em casa brincar, mas eu saí para brincar com elas, eu não saía. Então, imagine, qualquer mãe se sentiria da mesma forma, né? Esperando um dia o filho se curar daquele mal. Quantas terapias, psicólogo eu fui... Demorou muito. E aí, quando finalmente eu me libertei disso, então, assim, não havia dia que eu pedisse para minha mãe para sair para qualquer lugar que ela não deixasse. E aí eu comecei a ver naquilo uma boa ocasião de conhecer as religiões que até então eu só via nos livros. E ainda, naquela época, teve uma reforma assim, do regime escolar aqui em São Paulo. Eu me mudei de escola, né? Porque tinha lá tal escola, vai de tal ano a tal ano só. Sim. Mudou aquela coisa de ensino fundamental, ensino médio no Brasil todo. E aí eu mudei de escola, conheci novos amigos, e ali tinha amigos de tudo que era religião. E eu lembro que eu conheci amigos espíritas, e aquilo me instigou bastante a curiosidade. Porque se tinha uma coisa que eu tinha, assim, uma curiosidade, era de ver alguma coisa, sabe? Alguma Nem coisa, que fosse um vulto. Não, uma alma penada, um satanás, qualquer coisa. Eu queria ver. Porque, olha, eu ia pra igreja com a minha Curiosidade mãe. Nível hard. Né? Nível hard. Eu queria ver alguma coisa. Aí eu ia pra igreja, meu Deus, missa, aí as novenas. Dá essa impressão de que Sim. sobrenatural tem em qualquer lugar, menos na igreja. Porque a igreja é sempre aquela coisa ritual. Então eu fui. Agora eu sabia perfeitamente que se eu pedisse a minha mãe, jamais mãe ia deixar. Jamais. Só que como ela sempre deixava eu visitar qualquer amigo, fazer trabalho de escola fora, ela sempre deixava. Então era a desculpa que eu usava. Mãe, vou na casa de fulano, vou na casa de cicrano, vou fazer trabalho. E mãe deixava. Então eu comecei a ir, fui várias vezes. Fui no espiritismo kardecista, que eu tinha uns amigos que frequentavam, não gostei. Aí foi quando eu conheci a Umbanda. Né? Tinha um amigo de escola que frequentava, me chamou para conhecer, e aí fui conhecer a Umbanda. A Umbanda já tinha um ziriguidum, né? Um atabaque, uma música, o povo se chacoalhando. Isso aqui com certeza é um negócio, que eu queria ver um negócio. O negócio era ver um negócio. Era ver um negócio. E aí eu comecei a ir na Umbanda, e aquilo era muito, né, imagens, velas incenso. Então aquilo tudo instigava, aquele ambiente de magia, né? Aquilo instiga a curiosidade. E eu comecei a frequentar. Eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, então sempre tive facilidade de fazer amigos onde quer que estivesse. Então, já no centro de Umbanda, eu fiz muitos amigos. Comecei a frequentar. Eu sou músico desde os 7 anos, eu já sabia violão, guitarra, contrabaixo, e sempre tive coordenação motora boa. E eles falavam, você não quer aprender a tocar os atabaques? Eu peguei aquilo facilmente de ver, porque como eu sou autodidata para algumas coisas, né? De ver os atabaques sendo tocados, é a primeira vez que eu peguei o atabaque, eu já mandei ver. Então eu comecei a ajudar a tocar em algumas giras da Umbanda na época, e ia todos os dias que eu pudesse. Mas assim, Guto, eu não cheguei a ficar 1 ano na Umbanda, porque
para quem foi criado na igreja e desde cedo aprendeu que tudo aquilo ali era errado. Não entrelaça. E quando eu entrava no terreiro de Umbanda, eu via aquelas imagens, Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus, as sessões de Umbanda começa rezando Pai Nosso, Ave Maria. Aquilo me dava um peso tão grande na consciência, de meu Deus, se mãe souber que eu tô num lugar desse, o couro come. Aí, ali, o lugar que eu frequentava era a sede de uma federação que tem aqui na região oeste, Federação de Umbanda e Candomblé. Sim. Então, fins de semana, as pessoas usam o espaço ali para cursos, palestras, uma série de coisas. E ali eu também conheci o pessoal do Candomblé, que é outro tipo de religião. É outro tipo de religião. E aí, eles me chamaram para conhecer a casa do Candomblé. E aí, com o peso da consciência que a Umbanda me dava, porque lembrava muito a Igreja Católica, aqueles elementos católicos, resolvi deixar a Umbanda. E fui pro Candomblé. Aí fui... Mas isso com 12, 13 anos? 13 anos já. Eita. 13 anos. Você vê, 13 anos eu já era imenso, alto. Eu fiz durante 8 anos um tratamento de controle de hormônios. Eu entrei na puberdade com 8 anos. Então, 8 anos eu já tinha altura de 11. E assim vai, 13? Eu sempre fui... Não, com 13 eu tinha corpo, voz de adolescente. Eu com 10 anos já tinha voz grossa, barba. Era muito... Eu tô te falando, eu era muito estranho. Muito estranho. E aí fui muito cedo. E você vê, cabeça pra frente. Por isso que eu falo, eu vejo os jovens hoje em dia... Talvez com 12, 13 anos, eles estão preocupados com TikTok, com esqueminha, essas coisas fúteis. Eu com 13 anos, eu estava atrás do sentido da vida. Eu queria saber o que era espiritual, o além, o outro mundo. Eu queria ver o Satanás, um negócio, um vulto, um negócio. Era isso que eu estava preocupado.